Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações sobre o nosso Colorado. Hoje aconteceu a reapresentação do Internacional, a primeira desde o título do Campeonato Gaúcho, e vai ser o único tempo que o técnico Roger Machado vai ter de uma semana, na verdade até um pouco mais, né, se a gente colocar esta quinta, sexta e sábado, que o Roger vai ter realmente um tempo para preparar a equipe pensando para uma estreia, que no caso é o jogo contra o Flamengo. Porque depois do jogo contra o Flamengo, o Inter vai ter uma sequência de abril até o mês de junho, onde vão ter jogos quarto e domingo em sequência. O Inter não vai ter tempo de descanso, não vai ter nunca uma semana cheia para trabalhar e preparar a equipe. Essa é uma situação bem importante também de ser pontuada nesse momento. Então, o que o Roger vai ter vai ser, primeiro, fazer uma adaptação para essas próximas semanas, para que realmente o time consiga ter uma base para todos esses jogos que vão acontecer, e aí Brasileirão, Copa do Brasil e também Libertadores. Juninho é um jogador que já deve estar entre os titulares, ele que foi reforço nessa última janela de transferências, principalmente por causa da lesão do Vitor Gabriel, que tem um problema de grau 2 na coxa direita. Diego Rosa, Oscar Romero também já volta a treinar. Bruno Tabata também já deve ser uma opção entre os relacionados, e até mesmo Gabriel Carvalho, Gabriel Mercado ainda vai demorar um pouco mais. Uma outra situação agora que eu quero te falar, e é sobre a pauta da lateral direita, os dois principais assuntos deste vídeo. Quero te falar primeiro sobre o Willian, lateral direito do Cruzeiro, uma novela, se é assim que a gente pode dizer, mas uma novela que não anda de maneira tão rápida, na verdade muito pelo contrário. Nunca chegou a existir uma proposta do Inter, apenas algumas sinalizações. O Inter primeiro perguntou para o Cruzeiro quanto que seria para comprá-lo de maneira definitiva. 3 milhões de dólares, sem qualquer tipo de desconto nesse sentido. Seriam 15 milhões de reais. O Inter até não se mostrou completamente contrário a este valor, até porque é um valor que está no mercado. Faz sentido tu pagar isso por um jogador. O grande problema nessa negociação e o grande problema que fez o Inter desistir da contratação de Willian se chama Willian. Porque, para quem não sabe, ele pediu 1 milhão por mês, 12 milhões de reais anuais, para jogar no Internacional. Sim, ele pediu 1 milhão por mês. Isso que ele queria voltar ao Internacional e tinha, né, uma identificação, ou tem, né, uma identificação muito grande. E além desse bastidor, tem um outro, tá? Não para por aí. Porque o Willian também disse que gostaria de voltar primeiro para o futebol europeu, antes de voltar ao Internacional. Então, essa situação deixou o Inter com alguns pés atrás, né? Todos os pés atrás, né? 2 pés atrás dessa situação. Porque é um jogador que hoje não recebe 1 milhão no Cruzeiro, não está feliz, e para ficar feliz para vir ao Internacional, gostaria de receber 1 milhão. Ou voltar para a Europa primeiro. Essa seria alguma das exigências do Willian. Então essa negociação não vai acontecer, pelo menos de momento, a não ser que realmente ele entre na realidade. Ele saiba que para vir para o Internacional, ele vai ter que se reajustar. E na verdade não é nem se ajustar, é só realmente receber o que ele ganha no Cruzeiro. Porque se ele realmente quer tanto vir para o Inter, ele faria isso, né? Ele faria essa força, né, para voltar ao Internacional. E por isso que é uma questão que de momento não avançou. Em cima dessa situação, o Inter está contratando um outro lateral direito. Situações diferentes, tá? Porque esse ele chega inicialmente para o sub-20 e posteriormente para ser uma terceira opção para a lateral direita no profissional. Ian Henrique, jogador de 19 anos do Guarani, jogador que estreou com 17 anos no profissional. É um dos jogadores mais jovens da história do Guarani a estrear no profissional, inclusive. Jogou a Série B ano passado, 7 jogos. Jogou 7 jogos desse ano também no Campeonato Paulista. E é um jogador que está sendo emprestado ao Inter, inicialmente para jogar no Sub-20 da equipe do Renan, e posteriormente treinar com o Roger, e aí sim existe uma possibilidade dele ser relacionado. E então essa é a situação quanto ao Ian Henrique, tá? Um jogador que chega não para ser reserva do Bryan Aguirre, tá? Ele vai passar por um processo de adaptação. Muito parecido com o que o Vitor Gabriel passou. O Vitor Gabriel é um jogador que estava já no profissional do esporte. Ele vem para o Inter, vai para o Sub-20, passa por uma adaptação e depois ele vai treinar com o Roger. Isso vai acontecer a mesma coisa com o Ian. Ele estava no profissional do Guarani, vai vir ao Internacional,
vai jogar no sub-20 e posteriormente a isso ele vai subir profissional para treinar com o Roger. Vai acontecer o mesmo processo que aconteceu com o Vitor Gabriel, obviamente, situações um pouco diferentes. O Inter ainda quer trazer um outro lateral direito nessa janela, que o Inter queria era o William, né? Mas tu conseguiu perceber que depois dessas exigências que o William fez, a negociação acabou ficando um pouco mais difícil. E a partir disso o Inter está procurando outros laterais. Vale ressaltar um fator importante. Essa janela de transferências, ela é somente para dentro do Brasil. O que isso significa, tá? Significa que o Inter não pode trazer laterais de fora, dependente do continente. Então o Inter só pode se reforçar com os jogadores que estão atuando no Brasil. A não ser que esse jogador esteja livre no mercado e tenha rescindido seu contrato na última janela de transferência. Hoje não existe nenhum lateral direito livre no mercado que poderia ser uma boa opção para o Inter. Então não faz muito sentido a gente acabar pensando nessa opção. Então o que o Inter realmente vai contratar é um lateral direito para ser reserva do Braguirri. A informação do Vaguinha segue que o Inter tem negociações avançadas com o lateral direito que jogou o Campeonato Gaúcho e foi destaque. Não temos a informação ainda de qual lateral direito é, mas ainda segue essa informação trazida pelo Wagner Martins, tá bom? Deixa nos comentários a tua opinião. Deixa também o teu like, o teu gostei, que é muito importante, né? Que é a mesma coisa. Te inscreve no canal se tu ainda não inscreveu. Que obviamente ativa o sininho de notificações, que é sempre bem importante, tá bom? Volto logo mais com as informações do Internacional. Grande abraço, valeu, falou e foi!